Shalom, queridos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa série teológica, os 5 dons ministeriais apostólicos. Hoje é a nossa quinta aula e nós vamos estudar o ministério de pastor, ok? Exatamente sobre isso que vamos tratar na aula de hoje. Ministério pastoral. A principal função do ministério pastoral é cuidar e orientar. Os pastores são responsáveis pelo cuidado espiritual, emocional e relacional dos membros da igreja. Então, quando nós falamos do ministério pastoral, nós estamos falando de um excelente ministério, assim como todos esses outros que nós vem tratando até aqui e como o outro que ainda vamos tratar na próxima aula. Então, entenda o seguinte, o ministério pastoral, quem foi vocacionado, chamado para exercer esse excelente ofício, precisa entender que é um ofício muito importante. E quando nós falamos de cuidado e orientação de pessoas, do rebanho de Cristo, é algo muito maravilhoso. É uma missão honrosa, é uma missão maravilhosa. Mas, quando nós olhamos hoje em um contexto geral, a gente vê que muitos pastores, e eu não estou exagerando, tem muitos excelentes pastores, de verdade. Mas, por outro lado, nós vemos que tem muitos que têm apenas um título, mas não têm uma missão, não carregam um propósito de fato pastoral. Por quê? Porque muitos eles se tornam apenas dirigentes de congregações. Eles não ensinam, eles não orientam, eles não caminham com essas ovelhas, ok? Eles apenas se tornaram dirigentes de congregações e isso não cumpre um ministério pastoral. O ministério pastoral precisa ser seguido das características que estarei citando logo mais à frente. Então, o pastor de uma igreja, os pastores precisam entender que o cuidado com as ovelhas vai além de congregá-las 2 ou 3 vezes por semana e trazer um pregador de fora, como muitos fazem. Eles não ensinam, eles não pregam, eles não doutrinam, eles trazem pregadores de fora toda semana para trazer um estudo diferente. Numa semana um vem falar uma coisa, na outra outro vem falar outra, e muitos dos cristãos, em vez de estar alinhado com o propósito de Deus, em vez de estar firmado em Cristo Jesus, a base fundamental que é a Escritura, né, a palavra, o verbo inscrito, eles estão perturbados, porque um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra, e eles estão desorientados. E a missão pastoral, ela existe para orientar, cuidar desses cristãos, das ovelhas do Senhor Jesus, ok? Então eles são pastores exatamente por isso, para cuidar das ovelhas, alimentá-las através da palavra de Cristo, através do ensino, através da pregação, ok? Através dos devocionais, da palavra de Cristo, da mensagem do Evangelho. Mas muitos se tornam apenas, como já disse, dirigentes de congregações. Só se veem, só se encontra no prédio da igreja dias específicos para cultos onde eles mesmos não vão ensinar, não vão pregar, outras pessoas em que vão fazer isso. Não estou dizendo que seja errado você trazer um pregador de fora, de vez em quando, em datas específicas, tais eventos, para trazer uma mensagem, para pregar, para ensinar, para colaborar com a expansão do reino. Mas eu estou dizendo que é responsabilidade sua, pastor, é responsabilidade de vocês, pastores, o ensino da mensagem do Evangelho para o seu povo, para o seu rebanho. A pregação do Evangelho é por responsabilidade de vocês, para ensinar o povo que Deus os confiou. Consegue entender isso ou não? Então, o ensino e o discipulado também faz parte disso. Vocês precisam formar outros pastores para enviar também. Vocês precisam discipular as pessoas para que eles venham entender, ok? Tudo aquilo, como diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus ordenou.
ok? Precisa ensinar isso, precisa trazer com clareza isso. E onde e como isso vai acontecer? Na igreja, na congregação eclesiástica ali, no ajuntamento dessas pessoas, dos santos, na reunião dos santos. E como? Você ou vocês ensinando, instruindo a igreja do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Consegue entender isso ou não? Então, ensino e discipulado envolvem-se os líderes, os pastores, no ensino da palavra de Deus e no discipulado dos crentes, ajudando-os a crescer em maturidade espiritual. Você vê a igreja que tem não sei quantos anos, a organização da igreja, o CNPJ da igreja, o estatuto da igreja, ok? Às vezes até o prédio da igreja, mas você vê e percebe que os crentes, mesmo aqueles que fazem parte desde o início, são neófitos. Eles não têm aprofundamento bíblico, eles não têm profundidade bíblica nem teológica. E muitos deles, quando se fala de teologia, eles acham que é alguma coisa que não é de Deus. Por quê? Porque não foram instruídos, não foram ensinados. E essa responsabilidade é de vocês, queridos pastores. Ok? Entender isso ou não? Então, dito isto, vamos para a segunda parte. Quais que são as características do ministério pastoral? O que identifica o ministério pastoral? Como sabemos, como a igreja vai saber que alguém tem um chamado pastoral, uma vocação pastoral, ok? Para que ela possa ordená-lo ou ordená-los, essas pessoas vocacionadas com dom ministerial de pastor. Principais características são empatia e compaixão. Dentro desse contexto, demonstra um profundo amor e cuidado pelas pessoas, sendo acessíveis e dispostos a ajudar, não só em tempos de necessidades, mas em todo o tempo. Percebe isso? O pastor precisa ser acessível. Você vê pastores hoje que os membros da sua igreja não têm acesso a eles. Eles se tornaram muito importantes que as ovelhas não têm acesso mais a eles. Então, perdeu o sentido do ministério pastoral. Você vê o Senhor Jesus é o mais importante. Você vê que milhares de pessoas o seguiam e tinham acesso a ele. Ok? Tinha acesso a ele. Mas hoje, o que a gente vê muito, eu não estou exagerando, tem muitos bons pastores, que, como eu já disse no início, mas hoje tem muitos líderes que se colocam como pessoas inacessíveis. Você não acessa eles. E se você quiser acessar eles, tem que passar meses e meses agendando com a secretária deles para poder agendar um dia e um horário para poder falar com eles, porque eles já se tornaram tão importantes que as suas ovelhas não têm mais acesso. Ou seja, essas pessoas, e eu não estou exagerando, mas essas pessoas específicas já estão perdendo ou já perderam o verdadeiro significado do ministério pastoral, infelizmente. Outras características do ministério pastoral. Habilidade em relacionamento também faz parte de uma característica vital do ministério pastoral. São habilidosos em construir e manter relacionamentos saudáveis dentro da comunidade da igreja, ok? Dentro da comunidade cristã, eles têm essa habilidade dada por Deus. Quando Deus o confia, o ministério pastoral, a vocação pastoral, e a igreja reconhece e ordena. Essa habilidade que falo me refiro ao dom de Deus, não é sua capacidade humana de liderar. Então, qual que é outra característica que também caracteriza o ministério pastoral? Liderança e supervisão. Fornecem liderança e supervisão espiritual, orientando a congregação, a igreja, em sua caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui são as principais características de um ministério pastoral, que revela
que alguém tem um chamado vocacional pastoral, ok? E aqui eu gostaria de dizer que eu admiro e que respeito as pessoas que têm um vocacionamento espiritual, ministerial, pastoral. Os queridos pastores e amados pastores, Deus abençoe a vocês, queridos, e vocês que estão aí na fila, chamado por Deus para se tornarem pastores ou ovelhas desses queridos pastores. Deus vos abençoe sempre, em nome de Jesus, e vamos juntos para crescer na revelação e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a aula de hoje nós trabalhamos o ministério pastoral, mas na próxima aula vamos falar sobre o ministério de mestre. Nós ficamos por aqui na aula de hoje. Se inscreva no nosso canal, escreva nos comentários, deixe seu like. E se você quiser participar da nossa comunidade no WhatsApp, escreva nos comentários também que vamos te colocar lá, ok? Shalom, te vejo na próxima aula.